Fala galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando para vocês aqui o último vídeo, né, das mudas que eu fiz de pimentão e de jiló na estufa, tá? E hoje eu vou estar falando para vocês tudo que eu fiz desde quando eu semeei até agora que ela já vai para terra. Qual é o processo, qual foi os fungicida que eu utilizei, qual foi a adubação, o substrato, qual é a semente, a variedade. Então acompanha a gente aí que esse é o último vídeo, tá? Aqui na estufa. O próximo já vai ser na terra lá, já plantado. Galera, primeiro vou começar lá pelo pimentão lá. O pimentão aqui é o Heloísa, tá? O último plantio nosso aqui foi do Dara RX. Só que onde eu fui comprar essa semente aqui não tinha o Dara, nem o R, nem o RX. Mas tem o Heloísa. O Heloísa ele é mais produtivo ainda que o Dara. Só que ele sofre do mesmo problema, né? Que é a questão da segunda florada. O primeiro florado ele vem com os frutos muito bonitos, graúdo. Só que na segunda florada, você tem que estar mudando a adubação dele. Porque senão os frutos já começam a diminuir, tá? Porque a segunda florada dele carrega muito. Pimentão Dara RX, o Dara R não tem tanto esse problema. E nem o Dara antigo, se você ainda conseguir semente. Dara R e Dara RX tem uma diferença aí de modificação de semente, tá? De resistência, pacote de resistência. Porém, o Dara RX ele não produz a segunda florada e a terceira florada igual o Dara R. E o Heloísa tem o mesmo problema que essa variedade aqui. De na segunda florada e terceira ele diminui muito o tamanho dos frutos, tá? Aí como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente tenta equilibrar a planta, fazer a nutrição dela diferente, tá? Da primeira florada. No caso aqui, o que eu indico para vocês? Daqui a pouco eu falo para vocês aqui qual foi o substrato que eu utilizei. Os fungicidas, que eu ainda vou aplicar aqui o último antes de ir para a terra, tá? O que eu utilizei no substrato. Primeiro eu vou estar falando aqui sobre a variedade Heloísa, pimentão Heloísa. Como é que a gente faz aqui o balanceio, tá? Preparo de solo. Lá a gente arrancou o mato, tá utilizando de base iorim, 4-30-10 e esterco de galinha, tudo misturado, curtido. Tá, curtiu, tá lá, ó, preparo base. E tá no malte. Se você quiser estar utilizando só químico, não tiver aí esterco de galinha por perto de você, ou você não tiver como comprar no momento, você pode estar utilizando só o químico, sem problema. Pode ser super simples, calcário, se caso pedir na sua análise. Se não, se você tiver um conhecimento base da sua terra, normalmente nossas terras no Brasil são carentes, tá? De cálcio e magnésio. Então o calcário ele é muito bom para isso aí, terra ácida. Manter um pH ali ideal para que a planta chegue e não trave na terra, né? Então é isso aí, calcário, 4-30-10, 4-14-8 ou 4-30-16 ou até o super simples. No meu caso aqui, eu já tinha feito calcário na terra antes de estar plantando tomate lá, que foi a cultura anterior, que está lá no malte agora que a gente vai plantar o pimentão. Então não vou estar utilizando calcário dessa vez, tá? Eu utilizando só o químico, 4-30-10, iorim e cama de frango curtido já, misturado. Beleza, plantou. E aí, Odaí, daí pra frente agora o que a gente vai fazer? É o seguinte, pessoal. A planilha, ela vai de acordo com o ciclo da planta. Na primeira semana eu não utilizo nada, porque a planta tá pegando, entendeu? Os primeiros 8 dias ali eu não gosto de utilizar nada. Tem gente que já com 2-3 dias plantado já começa a cobertura. Eu não gosto, porque a planta ela tá começando a sair ali, as raizinhas de dentro do substrato, entendeu? Pegando ainda. E aí você pode estar ali com a adubação ali, tá queimando aquela raizinha ali, travando a sua planta. Então a gente faz uma adubação de base muito bem feita, já para ela ir já para a terra, curtida, que aí na hora que ela sair a raizinha ali, aquele adubo já está disponível para que essa planta venha a se nutrir ali e já crescer forte. Então na primeira semana eu não utilizo nada. Na segunda semana, fechando a segunda semana, o famoso 15 dias de plantado, eu entro com MAP, tá? MAP pode estar utilizando outra fonte aí de fósforo, mas eu gosto do MAP.
ele é fósforo e nitrogênio, só que porém o nitrogênio dele é um pouco controlado, porque ele vai junto com o fósforo ali na formulação. Utilizo o MAP, tá? Na primeira adubação eu não utilizo 1 kg para 1000 pés, porque a planta ainda é muito nova, ela não necessita disso. É igual eu estou dizendo para vocês, depende do ciclo que a planta está. Período de enraizamento, de crescimento, fósforo, um pouquinho de nitrogênio, mas não muito porque a planta ainda é nova. Então eu utilizo ali em torno de 400 gramas, a primeira adubação de MAP, 400 gramas. No outro dia, tá? No outro dia eu já entro também com 400 gramas de nitrato de cálcio. Beleza. Passou 3 dias dessa adubação, eu dou a primeira de sulfato de magnésio, 200 gramas de sulfato de magnésio. Ok, fechou o ciclo. Segunda semana de adubação. Não estou falando mais dos 15 dias que você esperou para poder fazer a primeira adubação, não. Segunda semana, quando você inicia já a adubação. A planta ela já vai ter 8 dias ali absorvendo os nutrientes que você mandou, então ela vai ter dobrado o seu tamanho. E possivelmente ela já vai estar com alguns brotos saindo, tá? Então você toma cuidado aí para não deixar ela ficar com os brotos muito grandes, para depois você não estar machucando a planta e fazendo a entrada de bactéria. Pimentão ele é uma planta que ele tem um ciclo rápido, então acaba que os brotos dele também, quando você aduba bem adubado, ele vem muito rápido. E o broto tende a crescer mais rápido do que a própria planta em si, tá? Então aí você, na segunda fase da adubação, você já de 400 gramas de MAP, você já adiciona mais 200 gramas de MAP, passa para 600 gramas na segunda semana. O nitrato de cálcio, se ela não estiver florando ainda, você não adiciona nitrato de cálcio, você mantém. O MAP você adiciona 200 gramas. O nitrato de cálcio você mantém, caso ela não esteja ainda com a floração aberta. Se ela estiver em fase já de floração, que algumas variedades são precoces, no caso da Heloísa que ela não vai estar ainda, então eu não adiciono ainda o nitrato de cálcio 200 gramas, eu mantenho a mesma quantidade, tá? A mesma 400 gramas de nitrato de cálcio. O sulfato de magnésio, eu adiciono 100 gramas, então eu passo a aplicar 300 gramas de sulfato de magnésio na segunda semana de adubação. Passado mais 8 dias, a terceira semana de adubação, com certeza, terceira semana de adubação vai estar fechando seus 20 dias de pós os 15, ou seja, 20 com 15 dá 35 dias. Então a planta já vai estar pegando desbroto, já vai estar com flores, tá? Então aqui você já tem que começar a mudar a formulação um pouco. O que eu utilizo aqui nessa fase? Eu diminuo um pouco já o fósforo, tá? Porque aqui a planta ela já está bem mais adiantada, então eu diminuo o fósforo. De 600 gramas eu volto para 500 gramas e aumento o nitrato de cálcio. De 400 gramas eu passo para 1 kg, para 1000 plantas, tá? O sulfato de magnésio eu subo também, tá? Para 500 gramas para 1000 plantas e acrescento no outro, isso não junto, tá, gente? Um em um dia, outro no outro dia, outro no outro dia, sempre separado. Não gosto de fazer aplicação misturada, não. No outro dia eu acrescento a primeira vez o potássio. Por quê? Porque ele já vai estar com a floração, tá? Ele já vai estar com a floração dele. E também eu começo a acrescentar aqui o ácido bórico. Para formação de fruto, boro, para segurar aí as flores junto com o nitrato de cálcio, tá? E para estar dando formato para esses frutos. Formato bonito, tá? Então, ácido bórico. Primeira aplicação, meio quilo para 1000 plantas. Potássio. Aí você escolhe o jeito que você vai, se vai ser sulfatado, se vai ser cloreto. Aí você vê qual vai ser melhor para você. E eu prefiro o sulfatado, tá? Sulfato de potássio. Eu vou estar aplicando aqui na primeira adubação de potássio, 500 gramas para 1000 plantas também. Na quarta semana, ou seja, fechando um mês, após os 15 dias, a planta vai estar com seus 45 dias.
Aí aqui você já começa, faltando 15 dias já, tá? 45 dias, a contagem regressiva já. Para você já começar já a ver fruta encher, porque com 60 dias, 62 dias ali, no máximo 65 dias, você já começa a colher o pimentão. Então nesse período aqui, dos 15 últimos dias aí, faltando para colher, eu já começo, tá, a aumentar mais a dose. Então eu passo o nitrato de cálcio para 1 kg para 1000 plantas. O potássio 1 kg para 1000 plantas. Isso tudo antes de colher, tá, gente? Ácido bórico 1 kg para 1000 plantas. E o sulfato de magnésio eu mantenho meio quilo para 1000 plantas. Beleza, você vai manter assim na quarta semana e na quinta semana. Quinta semana vai dar vai dar. Na quinta semana vai estar faltando uma semana para você colher o pimentão. Então você mantém essa adubação. 1 kg de nitrato de cálcio, 1 kg de ácido bórico, 1 kg de potássio, meio quilo, tá? 500 gramas de sulfato de magnésio e mais meio quilo de MAP. Sempre intercalando aí durante a semana. Quando você iniciar a sua colheita, você vai ver que os frutos vão estar muito graúdo e cheio. A primeira florada dele, ele está com todo o vigor, toda a energia, ele não gastou ela ainda. Então você mantém aí, tá? Essa dosagem enquanto você estiver colhendo a primeira florada. Ok, acabou a primeira florada. E agora, mantém a adubação? Não, porque senão o Heloísa ele vai diminuir os frutos. Vai ficar com o fruto afunilado, com essa mesma adubação. Vai ficar com os frutos afunilados, fino, não vai ter aquele enchimento assim de bom de mercado. Não vai ter um tamanho assim padrão. Inclusive, se você comparar a primeira florada com a segunda, você vai achar que você está fazendo alguma coisa errada, porque os frutos não ficam igual. A não ser que você faça o que eu vou te falar aqui agora. Esse vídeo vai ficar um pouquinho meio longo, tá? Mas é uma explicação bem detalhada, que é o que eu costumo fazer aqui, tá? Se você tem interesse, assista tudo aí. A gente vai estar mudando a formulação de nitrogênio, que até no momento a gente estava utilizando o nitrogênio no MAP, controlado com fósforo, e no nitrato de cálcio, que é controlado com cálcio. Ou seja, é um nitrogênio que sobe para a planta de maneira controlada. Isso é um nitrogênio que ele não vai subir na planta e exagerar o crescimento de folha, de pé, entendeu? Porque ele está controlado tanto pelo cálcio quanto pelo fósforo. Só que aqui na segunda florada, a quantidade de fruto, em comparação com a primeira, normalmente é o dobro ou o triplo. Depende do jeito que a sua planta foi cuidada. Então o que a gente costuma fazer aqui? A gente costuma estar utilizando aqui o sulfato de amônia, tá? Já é um nitrogênio mais solto, ou seja, a planta vai absorver ele vai subir na planta mais rápido, e ele tem também enxofre. Então você já adiciona o sulfato de amônia 1,5 kg para 1000 plantas. Isso por semana na segunda florada. Você sobe o nitrato de cálcio também para 1,5 kg para 1000 plantas. O potássio, você vai subir ele também para 1,5 kg para 1000 plantas. E o sulfato de magnésio também para 1 kg. Ele estava meio quilo, você vai subir para 1 kg para 1000 plantas. E o fósforo você não aplica mais. O fósforo nesse momento aqui você não aplica, porque ele já está com muita floração, porque aí é a segunda florada já. E o pé normalmente já vai estar no tamanho que ele não vai crescer mais, tá? Ele já vai ter chegado ali no seu limite, que ele é um pimentão que ele não fica crescendo até o final do ciclo, tá? Ele é determinado, assim como o Dara RX, Dara R também é. Então aqui você vai estar só adicionando o sulfato de amônia. Você pode estar testando aí também a ureia, tá? Mas eu prefiro o sulfato de amônia, porque a ureia ela se perde com facilidade. Nem sempre a planta consegue absorver aí todo o nitrogênio do sulfato de amônia, e também porque o sulfato da ureia, e também porque o sulfato de amônia ele tem enxofre também. Então é um nutriente também muito bom para a planta.
aí você vai ver o seu pimentão voltar a ter a qualidade da primeira florada. Na segunda e na terceira florada você vai ter pimentão em quantidade e qualidade que você tira na primeira. Tem outras adubação que a gente pode estar acrescentando também, como foliar com micro, tá? Que é muito importante na segunda florada. Os micro faz muita diferença no pimentão da primeira para a segunda florada. Porque quando você começa a colher ele, é quando ele vai começar a perder e jogar seus nutrientes para os frutos. Então vai ficar faltando nele. E esse é o momento que você entra com os micronutrientes para estar preenchendo aí de forma eficiente, tá? A floração e a frutificação e no final o seu lucro, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou estar fazendo o do Giló depois, tá? Fica só a dica aí do pimentão Heloísa. Depois eu vou estar fazendo amanhã aí o vídeo do Giló e passo para vocês. Quem acompanhou até aqui, muito obrigado, tá? E segue a gente aí para mais dicas. No passo a passo ali, quando ele estiver na terra, durante as semanas, eu vou estar falando para vocês também certinho, cada semana de adubação, o que eu estou utilizando. Se eu mudar alguma adubação aqui, eu passo para vocês também. Mas, no geral, é essa adubação que eu utilizo aqui, tá? Muito obrigado, você que acompanhou até aqui. Valeu, falou!